Na aula de hoje nós vamos basicamente ver alguns algoritmos clássicos implementados na GPU. Esses algoritmos eles são, na verdade, muito importantes para resolver vários problemas aí de diferentes áreas. Mas antes, vamos ver mais um detalhezinho sobre o CUDA que a gente ainda não viu. Já aproveito para falar que a gente já cobriu praticamente tudo sobre o CUDA. Ainda tem algumas coisinhas, a gente não falou de streams ainda, que é muito importante, sobre memória constante também, vamos falar mais adiante. Mas basicamente cobrimos aí 60, 70% dos conceitos envolvidos em CUDA. É, uma função muito importante do CUDA que a gente ainda não viu e a partir de agora talvez seja interessante vocês usarem com mais regularidade, é o CUDA Get Device Properties. Muitas vezes, para a gente fazer um ajuste fino do algoritmo que nós estamos implementando, vai ser necessário que a gente conheça a GPU que a gente tem em mãos. Meu algoritmo pode estar rodando nas mais diferentes GPUs, eu nem sei, na verdade, em qual GPU meu programa vai estar rodando, porque ele vai estar em algum cliente no futuro. Mas se eu conseguir saber, por exemplo, quantos SMs essa GPU tem, qual é o tamanho da memória compartilhada, enfim, algumas propriedades aí relevantes sobre aquele hardware, pode ser que eu consiga tunar, pode ser que eu consiga ajustar alguns, por exemplo, a configuração de blocos, a configuração do grid e tal, de acordo com essa especificação da GPU. E nesse sentido, às vezes é muito relevante, sim, a gente saber detalhes técnicos sobre o hardware que nós temos em mãos. Para isso, o CUDA me disponibiliza uma função chamada CUDA Device Properties. É uma função custosa, ela é demorada de ser executada, né? Mas a gente pode executar, e por isso ela às vezes vai trazer uma queda de performance, mas a gente não vai executar ela dentro do kernel, ela vai ser executada antes da execução do kernel, então vai ser executada uma vez só. Tá? Essa função CUDA Device Properties basicamente vai me retornar uma estrutura, que já vou mostrar qual é, toda preenchida com as informações sobre a GPU em questão. Um detalhe é que nós podemos ter mais do que uma GPU em mãos. Vamos ter, sei lá, 2, 3, 8 GPUs naquele hardware. E aí o CUDA Device, o CUDA Get Device Properties pode ficar meio perdido. Então a gente, de qual GPU você quer saber? Então é comum que a gente use junto com uma outra função, que é o CUDA Get Device, que a gente vai especificar uma GPU concreta. Né? Bom, então, como é que a gente usa o CUDA Get Device Properties? É mais ou menos simples. A gente cria primeiro define uma estrutura, um objeto, na verdade, chamado devprop, aqui, no meu caso, que é do tipo CUDA Device Prop. E aí a gente executa a função CUDA Get Device Properties, passando essa estrutura como argumento. E eu tenho que passar um segundo argumento, no meu caso aqui é 0, que é o ID da GPU. Se eu só tenho uma GPU, como é o meu caso aqui, então ele vai ter um ID default, que é o 0. Mas se eu eventualmente puder ter outras GPUs nesse hardware, mais do que uma GPU, então eu vou ter que passar aqui qual é o ID dessa GPU e para isso eu preciso do Get Device. Bom, a estrutura vocês podem depois verificar na documentação, né, dessa struct CUDA Device Prop. E basicamente estes são os atributos mais importantes que estão presentes. O nome da GPU, o total de memória global, a memória compartilhada que temos por bloco, número de registradores máximo que eu posso ter por bloco, tamanho do warp e por aí vai.
Vamos então ver uma execução aqui como exemplo. Então, podem ver que não tem mistério. Eu coloquei aqui na main, na minha função main, logo depois de resetar o device, criei aqui minha estrutura, devprop. O da Get Device Properties, eu só tenho uma GPU, coloquei o ID dela, que é o default, que é 0. E antes de começar propriamente o meu programa, eu dei um print aqui, boa parte das informações que estão presentes. Veja que aqui no caso de threads por bloco desculpa, na dimensão de bloco, na dimensão de grid, ele é um vetor. Então a gente tem que fazer aqui um contadorzinho para mostrar o índice de cada um desses elementos do vetor. Vamos executar. E aqui está a impressão aqui das informações. Veja que eu tenho o nome da minha GPU, uma GTX 1650. Engraçado, por que deu 0 aqui na memória global? Algum probleminha. Número de registradores por bloco. Veja que eu tenho 65K registradores por bloco. Tamanho do warp, que sempre vai ser 32. Threads por bloco, 1024, que é o máximo. Enfim, todas essas informações que são importantes. Olha, assim, uma informação importante aqui, o número de multiprocessadores que eu tenho. No caso, 16 SMs. Isso muitas vezes vai me ajudar aí no fine tuning aí de algumas execuções. Bem, então a gente não fica toda hora fazendo isso, mas é sempre bom a gente saber, principalmente a GPU que eu estou lidando, né, para ter algumas informações aí básicas dela. Sim, aproveito para destacar aqui que esse item Major Revision Number e Minor Revision Number é a versão, isso tem a ver com a versão de CUDA que esta GPU suporta.